eu sou o Fabiano e nesse vídeo eu vou atender a pedidos e eu vou mostrar como é que se faz um retrato que está muito popular aí no Instagram, que é o retrato com luz de fio de LED. E para fazer esse retrato eu vou precisar de luzes de Natal. Eu comprei aqui 2 cordões aqui com algumas luzes de LED com fio transparente, que fica mais legal se você tiver com o fio verde. Vou precisar de uma lente com capacidade de ter uma grande abertura de diafragma. Aqui eu vou ter uma 35 2.0, f2.0, e eu vou usar também uma 85mm f1.8. E também vamos precisar da ajuda da nossa modelo, a Isabela Estela. Então, para a gente fazer... Ops, foi mal. Para a gente fazer essa foto, o principal é que você tenha uma grande abertura na sua lente. Se a sua câmera for uma câmera de sensor pequeno e não trocar as lentes, você não vai ter um efeito de desfoque tão pronunciado. Mas mesmo assim, siga as instruções que eu vou dar nesse vídeo que você vai conseguir algum resultado que talvez ainda assim fique bem legal. Mas idealmente você tem que ter uma lente que abra ao máximo o seu diafragma. E aí a gente fala de aberturas de f2.0 ou maiores, ou seja, com valores menores, como 1.8, 1.4, idealmente até uma lente f1.2. Então, com uma grande abertura, é o começo de tudo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e colocar a sua câmera no manual. É o jeito que eu prefiro fazer isso. Você pode também colocar em prioridade de abertura, colocar lá na maior abertura da sua lente, por exemplo, f2.0, e depois trabalhar com uma compensação forçada de exposição. Mas depois você tem que lembrar de voltar à exposição manualmente também, e isso é meio chato. Eu prefiro mesmo colocar no manual. Você no modo manual, você vai então colocar na maior abertura da sua lente, ou seja, no menor valor, eu sempre gosto de insistir nisso, e trabalha aí começando com a ISO que você acha que vai funcionar para o ambiente de luz que você está. E aí você vai se preocupar com a velocidade. Essa foto idealmente a gente faz com a câmera em mãos. Então se a sua velocidade estiver abaixo aí de 1 por 125, ela já começa a ficar uma velocidade meio baixa e você pode tremer. Aí você tem que partir aí para uma velocidade no mínimo 1 por 60 de segundo, a menos que você seja super firme com as suas mãos. E aí, quando você tiver com uma velocidade 1 por 60, uma abertura máxima da sua lente, você vai ver se a exposição está adequada. Se não tiver, você vai subindo a sua ISO lentamente, até que você consiga a exposição desejada. Mais um detalhe, se por acaso você estiver trabalhando com uma ISO muito alta para a sua câmera e você começa a ter muito ruído eletrônico, por exemplo, para uma câmera de entrada, uma ISO acima de 800 já começa a trazer muito ruído. Aí você também tem uma alternativa, que é a mesma alternativa para se você tiver uma câmera de sensor pequenininho, ou seja, uma que não troca as lentes. A alternativa é você montar a sua câmera num tripé e pedir para a pessoa que você está retratando ficar absolutamente imóvel. E aí você vai então poder trabalhar com velocidades do obturador mais baixas. Mas atenção, se qualquer movimentozinho acontecer ou da sua câmera ou da pessoa que você está retratando, isso vai se traduzir em pouca nitidez. Então vamos lá, vamos pedir então a ajuda da Isabela, vamos montar os fios de LED e vamos começar a fazer os nossos testes. Uma das coisas super importantes para você começar a fazer essa foto e ter um resultado legal é você procurar a luz ambiente certa. Se você estiver num lugar muito claro, o que vai acontecer é que a luz do LED não vai nem aparecer, porque você vai estar suplantada pela luz ambiente. Por outro lado, se você estiver num ambiente muito escuro, a luz do LED vai ser insuficiente para iluminar, mesmo que delicadamente, o rosto da pessoa que você está fotografando. Então você tem que procurar um meio termo, que seria uma mistura de luz natural disponível com a luz do LED. Como fazer? Eu estou escolhendo aqui a minha luz natural favorita para retrato, que é a luz que vem de uma janela e acaba caindo suave e indiretamente sobre o rosto da Isabela.
E aí eu vou colocar o LED e vou fechar a minha abertura, a minha exposição aqui. Fechar a abertura não, fechar a exposição. A minha abertura é sempre a maior possível. Eu estou trabalhando com essa lente agora de 85 milímetros numa abertura 1.8. Aí eu vou aumentando a velocidade, eu estou conseguindo trabalhar com uma ISO aqui bem baixa, de entre 100 e 160, e eu vou aumentando a minha velocidade para subexpor, ou seja, deixar essa imagem mais escura do que ela é na realidade. Quando eu subexponho essa imagem, eu estou fazendo com que o LED se sobressaia e a gente vá ter aquele efeito legal. Então, por isso é que eu estou fazendo no manual. Assim eu tenho total controle sobre a minha exposição. Se você for fazer essa foto no automático, certamente não vai dar certo, você vai ficar com o ambiente muito claro, não vai ter aquele ar etéreo que a gente está buscando. É muito importante que você trabalhe aqui no modo manual. E outro detalhe importante é, lembre-se, a profundidade de campo ela depende não só de uma grande abertura, no caso de uma profundidade de campo rasa, mas sim da proximidade que você tem com o seu tema. Então é interessante que você se aproxime ao máximo de quem você está fotografando dentro, lógico, daquela composição que você está querendo fazer. Então é assim que a gente vai fazer agora. Eu estou com uma luz aqui bonita, natural para a Isabela vai trabalhar aqui com os LEDs, o Issal, meu super amigo e dono da locação aqui, vai ser o nosso super assistente. Se você não tem um assistente, como eu, como o poderoso Issal, você pode fazer aí, enfim, do jeito que dá, porque com certeza vai ficar legal. Vamos lá então, vamos fazer uns testes. Outro detalhe importante, que a gente já se embaraçou tudo no LED, mas procure trazer as luzes para perto da sua lente. Aí você vai criando aquela profundidade de campo até a pessoa que você retrata. E você vai dar um efeito de desfoque muito maior. Se todas as luzes estiverem no plano dela, vai ficar legal também, mas não vai ter aquelas luzes bem estouradas aqui, fora de foco, que é graças à pequena profundidade de campo. Então acho que agora nós vamos ter que dar um corte nesse vídeo para desembaraçar tudo e depois continuamos. Quer desembaraçar? Outro detalhe importante é procure um fundo escuro, como nós estamos fazendo aqui, porque você precisa de um contraste entre as luzes, a pessoa e o fundo. Lembre-se que você está com uma grande abertura, você não só vai desfocar as lâmpadas, os LEDs que estão em primeiro plano, mas também vai desfocar o fundo. Dessa forma você não vai ter detalhe algum atrás. Então o mais importante é a luz, ou seja, a falta de luz, para que fique escuro atrás da pessoa também. A sugestão é que você amontoe aqui os LEDs na sua mão e posicione logo em frente à sua lente. E não tem problema que ela fique ali no meio das lâmpadas, porque aqui vai ficar tudo desfocado. Então você agrupando os LEDs aqui na sua frente, você tem bastante efeito de luz e isso fica bem legal. Outro detalhe importante é que você precisa manter o foco nos olhos dela. Se você não tomar atenção para esse detalhe, o foco vai ficar nos LEDs e ela vai ficar totalmente fora de foco ali atrás. Não é isso que nós queremos. Eu escolhi o ponto de foco fixo no centro do meu quadro e eu aponto o centro do meu quadro, ponto de foco, exatamente para os olhos da Isabela e aperto meio botão disparador. Só depois eu reposiciono, recomponho a minha imagem e vou até o final.
Dessa forma, eu tenho certeza que o foco está congelado nos olhos dela. Isso é fundamental para que a sua foto fique bacana. Uma dica que eu lhe dou é se você enrola aqui o LED na lente e daí você vai puxar e vai conseguir com que o LED saia bem de pertinho da sua lente e você vai conseguir um efeito bem legal. Então experimenta dar uma enroladinha aqui na sua lente que fica bem legal. Além de fazer essas fotos com a minha câmera, que é uma câmera full frame, eu vou também fazer uns testes com uma câmera de entrada, no caso uma Canon T4i, com uma lente 50mm bem acessível f2.5, que é a maior abertura que ela chega. Vamos ver como é que vai ser o resultado também com a T4i. Agora que a gente já fez as fotos, vamos lá para o Lightroom para eu dar uma pós-processada e ver como é que fica o resultado. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, curtir, quem sabe até tocar ali no sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar vídeo novo. E se você quiser aprender mais sobre fotografia comigo, acesse shedfoto.com.br. Bem, então a primeira coisa a fazer, vamos aqui abrir o Lightroom. Eu vou mostrar como é que faz a importação mais esse vídeo, mas nos próximos eu acho que a gente vai pular essa etapa, porque eu já mostrei em alguns vídeos anteriores também como é que você faz. Então vamos aqui em importar, no canto inferior esquerdo. Vai aparecer aqui a origem, as minhas fotos já estão aqui no meu HD My Passport, pasta vídeo retrato com LED, subpasta seleção, clico aqui. E o que eu sempre indico é que você vá aqui na hora de importar, adicionar a coleção, sinalzinho de mais, crie uma coleção, retrato com LED. Assim você já mantém as fotos sempre bem organizadinhas aí no Lightroom. Vem aqui em importar, vamos aqui já em coleções, veja que já existe a coleção retrato com LED que eu acabei de criar e as imagens estão ali. A primeira imagem que nós vamos trabalhar é essa aqui e tem uma razão especial para isso. Porque essa imagem ela foi feita com a câmera do meu amigo Gerson Salta aqui, que é uma câmera Canon EOS T4i, uma câmera de entrada, para mostrar para você que com uma câmera de entrada você pode fazer fotos muito legais, basta que você tenha técnica e um pouquinho da sensibilidade da luz. A lente foi uma 50mm, que é aqui nesse caso uma lente para macro, mas uma 50mm de valor bem acessível que você pode também adquirir e ter um resultado bacana. Vamos aqui em revelação. Veja que o nosso primeiro problema nesse tipo de foto é que a modelo ela fica aqui bem mal iluminada se você quiser ter aqui o efeito das luzes de LED. Claro que você pode ajustar essa luz ali no lugar, mas a tendência é que ela vai ficar meio no escuro, porque as luzes de LED não são suficientes para iluminar a modelo assim a contento. E é muito importante nessa hora que você esteja também fotografando em RAW. Aqui CR2 significa que é o formato RAW, RAW, que aí você tem um controle muito bom sobre o pós-processamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouquinho o contraste, depois você vai ver por quê. E também vou aqui em
detalhe e vou aumentar um pouquinho a nitidez, porque essa lente aqui, apesar de ter feito um bom trabalho, ela, na minha opinião, precisaria ter um pouquinho mais de nitidez. Aqui no básico, então, a primeira coisa a fazer é criar aqui um filtro radial do tamanho aqui do rosto dela. Mais ou menos, eu vou posicionar esse filtro mais ou menos aqui. Aumentar talvez um pouquinho mais a altura dele. Ele já vem com alguns ajustes aqui, que você vai aqui dando 2 cliques em efeito, você já vai zerar todos os ajustes do filtro radial. Lembrando que tecla O, você vê onde serão aplicados os ajustes, tecla O novamente, você pode ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeira coisa é abrir as sombras. Vou abrir bastante as sombras, porque eu não quero que destoe muito a luz do rosto da luz ambiente. Vou aqui também em realces e vou diminuir um pouquinho, porque a pele dela é bem clara e ela tem sardas para ter esse contraste bacana. E claro, aqui em exposição eu vou aumentando sensivelmente até que eu traga o rosto dela para a nossa imagem. Esses ajustes, lembrando que vão depender muito da luz natural que você tem no momento em que você fez a foto, da cor da pele da pessoa que você fotografou e de uma série de detalhes. Eu estou dando aqui um exemplo para você com a minha situação. Aí eu já estou aqui relativamente satisfeito com a iluminação no rosto dela, mas aqui a luz de LED ficou branca, não ficou muito bacana, eu acho que isso pode ficar melhor. Então eu vou fazer aqui um outro filtro radial. Opa, cliquei lá de novo, não precisava, só bastava clicar aqui em novo, né? E vou fazer um outro filtro radial. Vou abrir aqui com o meu mouse um filtro radial mais redondo, que eu vou posicionar bem ali no meio do rosto dela. Tecla O eu vejo aonde vai atuar. Aqui no caso eu quero fazer com que esse filtro vá atuar em volta, na área externa e não na área interna. É só vir aqui em inverter, veja o que acontece. Talvez aqui a minha difusão esteja muito grande, eu tenho que reduzir um pouquinho a difusão. Veja se eu reduzir tudo para você entender o que acontece. Então eu vou deixar essa difusão aqui mais ou menos. E ainda assim eu acho que eu estou afetando muito aqui o rosto dela. Vou abrir um pouquinho esse filtro radial para não afetar tanto o rosto dela. Acho que assim estaria mais ou menos legal. Tecla O novamente. E agora vou dar 2 cliques aqui em efeitos para zerar tudo o que estava acontecendo. E o que eu quero fazer aqui é jogar realces bem para a esquerda. Olha lá como é que acontece. Você começa a ver aquele amarelo das lampadinhas ficar mais bacana. Vou também aumentar o contraste. Eu acho que eu aumentei demais. Aqui eu acho que o contraste talvez não seja a melhor saída. Você tem que ir sentindo ali como é que a coisa vai acontecer. Talvez aumentar um pouquinho a claridade. Não, também. Assim eu acho que estaria bem legal. Então você veja aqui que você diminuindo os realces, você já consegue um efeito mais pronunciado nas luzinhas amarelas. Clico lá em filtro radial novamente e a minha imagem está quase pronta. O que eu gosto de fazer sempre, quando eu tenho olhos bem assim pronunciados no retrato, é dar uma arrumadinha na íris. Eu vou aqui no zoom em 2:1, mãozinha leva um olho dela para o quadro. Vou aqui, faço um pincel de ajuste. Pincel de ajuste eu já tenho alguns presets, aqui eu já tenho íris castanha, tá vendo? Que você vê aqui quais foram os ajustes feitos, que você também pode alterar dependendo da luz, da cor dos olhos e tal. Vou pintar somente aqui a íris dela. Veja como vai clareando um pouco e vai dando mais brilho nos olhos dela. Tecla O, eu vejo aonde eu fiz o ajuste, tá certo. Agora, barra de espaço, com a mãozinha você leva para o outro olho. Faz a mesma coisa no outro olho. E agora você vai, tecla O novamente, e veja que os olhos ficaram muito mais brilhantes, muito mais expressivos. Vamos dar aqui ajuste. Eu vou desticar aqui o pincel de ajuste. E agora com a barra para a esquerda, você tem o antes, barra para a esquerda no seu teclado e o depois. Claro que esses ajustes, se você quiser, você pode ainda aumentar talvez um pouquinho mais de luz aqui no queixo dela, mas eu acho que dessa forma ficou bem legal. Tecla F, você tem a imagem inteira aí na sua tela e veja que retrato bacana
com uma câmera de entrada, bastando que você tenha a técnica certa. E ajustes bem simples aí no Lightroom. Essa parte azul aqui é porque ele está reclamando que eu estou perdendo detalhe nas áreas de sombra. Mas não tem problema, porque eu não estou buscando detalhes nessa área. Se eu clicar aqui, ó, ele desaparece. Mas eu sempre fico atento quando o Lightroom me avisa que eu estou perdendo detalhe em algum lugar. Vamos para a imagem seguinte. Essa aqui já é uma imagem feita com a full frame, com a câmera com a Canon 6D. Veja que é uma imagem também bonita, mas ela ficou ali em sombra. Ela não está bem iluminada. Essa imagem poderia ficar muito legal, muito melhor. Então o que nós vamos fazer aqui são alguns ajustes bem simples. Eu vou começar por abrir as minhas sombras. Vou abrir as minhas sombras. Vou, na mesma linha do retrato anterior, retirar realces para eu ter mais pronunciamento ali nas luzinhas. Vou aumentar esse contraste significativamente e vou agora aumentar a exposição. Veja que mágica, com alguns ajustes bem simples. Importante que para você ter essa qualidade de ajuste, eu sempre fotografo em RAW, RAW, assim você tem a integridade da informação eletrônica nos seus pixels. O JPEG ou JPG já é uma imagem comprimida, você não tem tanta flexibilidade, mas pode também fazer a mesma coisa por lá. Eu ainda aqui poderia talvez aumentar um pouquinho a coisa mais o contraste e, claro, eu também faço a alteração dos olhos. Vou aqui em pincel de ajuste, nesse caso eu já fiz anteriormente para a gente ganhar tempo, igual a imagem anterior. Veja ali, se eu clicar com a mãozinha ali no pinzinho do pincel de ajuste, você vê aquele vermelho que é onde eu usei o meu preset de íris castanha, que nada mais é, tá aqui, ó, aumentar a claridade, aumentar a saturação, para esse caso aqui. Clico em pincel de ajuste novamente, veja que bacana, aqui o Lightroom está dizendo que eu perdi detalhes nessas áreas de realce, sem problema algum, porque eu também não estou procurando detalhes aqui onde está estourada a luzinha. Tecla F, e aí nós temos o resultado final com uma câmera full frame e uma lente de 85mm. Vamos aqui para a esquerda, dar o antes, veja como era e como ficou com ajustes bem simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Repita aí esse processo com a sua foto, que eu tenho certeza que você vai fazer retratos bem bacanas.